Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo e do mercado. Patrocinado pela área de estratégia e tecnologia Globo, comunidades Globo de dados e Você Mais Ágil, blog Globotech em parceria com RH e gestão do conhecimento Globo. Eu sou a Vanessa Daguiar e estou aqui com o Jardim. Harihou aí, por favor, Jardim. Harihou, Vanessa, tudo bem? Tudo jóia. E aí, pessoal, hoje acho que a gente tem aqui um tema, Vanessa, que eu vou te falar que eu não tenho nem roupa para falar sobre ele. Ninguém tem roupa para falar sobre ele, nem roupa, nem pele, nada. Eu tô um pouco preocupado aqui, que eu tô achando que eu vou sair desse papo com o financiamento de uma nova TV, hein? Eu acho que você pode até preparar o teu cartão de crédito aí para os próximos 10, 12 meses, que eu acho que você vai comprar uma TV nova também. Eu estou achando também, gente. Estou achando também. Vamos dando essas dicas aí, mas em um parágrafo vocês vão estar sabendo sobre o que estamos falando. Estamos aqui com Bruno Martins, de Tecnologia de Inovação. Dá um harehou aí, Bruno. Opa, tudo bem, pessoal? Um harehou. Um animadinho para a gente reconhecer. Aê! E Pedro Luna, de Tecnologia Digital Globoplay. Harihou, galera. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E o assunto hoje é... gente, ninguém? 8K. Aí, caceta! É isso, é sobre isso. A gente vai falar sobre 8K, mas a gente não vai ficar fazendo só papo de venda, não, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é, se a gente está falando só sobre o que você vê na telinha, quando você vai ver na telinha, se vai ser fácil de ver na telinha ou não, como é que funciona aqui pra gente na Globo. Vai contar um pouquinho de como é que roda isso em ciclo de mercado, vai trocar uma ideia um pouquinho mais a fundo aí, né? Mas a gente precisa começar começando, né? A gente estava trocando umas ideias antes, e aí a gente pensou assim, precisamos começar trocando uma ideia do o que é, né? O que é de verdade aí. Bruno, você dá essa força para nós? Claro. 8K é uma tecnologia de Ultra High Definition, né? Hoje, a boa parte das TVs que estão nas casas dos brasileiros são TVs Full HD, né? Que tem uma resolução ali de 1920 por 1080 pixels, 1080 linhas, né? 1920 pixels por 1080 linhas. As TVs 4K têm o dobro de resolução, tanto de espacial quanto o número de linhas, né? E as TVs 8K, elas têm 16 vezes mais resolução do que as TVs HD, né? Totalizando aí 7.680 por 4.320. Geralmente o 8K é associado com outras tecnologias, né? Como o Wide Color Gamut, que é a ampliação do espaço de cores das TVs, o HDR, que é a ampliação do range dinâmico de contraste, né? A diferença entre o preto mais preto e o branco mais branco, e o High Frame Rate, né? Aumentar o frame rate das TVs, né? De 60 a 120 frame rate, frames por segundo. É isso, em um parágrafo, né? Tentando resumir a tecnologia. Tentando trazer um pouquinho do que é pra gente. Valeu, Bruno. Aí a gente estava trocando essa ideia e tentando deixar um pouco mais palpável, né? E aí, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, aí fomos resgatar, né? E puxando capivaras globais aí, Pedro trouxe umas datas, uns históricos aí, né, Pedro? Vamos começar a deixar um pouquinho mais palpável para a gente, antes da gente mergulhar um pouco nessa parte técnica. Guarda aí mentalmente, hein, galera, um pouquinho do que vocês já ouviram do Bruno, porque o Luna vai trazer mais informações e a gente vai usar daqui a pouquinho. Eu fui pesquisar aqui quando que a gente começou a fazer gravação de conteúdo 8K, né? Então foi no Carnaval de 2013, em parceria com a NHK, a TV japonesa, e a gente gravou uma série o Carnaval todo ali, né? Em 8K, né? 11 anos que a gente começou essa empreitada, né? É uma jornada, a gente acho que ainda vai falar mais para frente, mas tem uma série de complexidades tecnológicas que não é só a gravação, né? A captação das imagens. A captação das imagens é a primeira coisa ali, né? Que a gente
que a gente precisa, mas tem toda a parte de processamento dessa imagem, transmissão, e se a gente está falando aí a gente pode estar falando de streaming ou pode estar falando de TV aberta, então para cada um a gente tem também uma complexidade de distribuir esse conteúdo para quem vai consumir. Mas a gente começou essa empreitada do 8K lá atrás, e provavelmente antes disso, né, com a parte de planejamento e tudo mais ali, foi só aqui já a execução de gravar um conteúdo, né? Foi lá em 2013 que a gente começou. Agora, nesse momento, é uma curiosidade aqui. A gente não tinha... A gente tinha já TVs próprias para isso, mas no mercado, na casa dos consumidores, como é que é isso? Assim, quem é que... eu entendi que a gente produzia conteúdo e tal, tinha até talvez uma cadeia própria ou se apropriando para poder transmitir a 8K, mas e o cliente final lá para... É uma boa pergunta. Você falou de financiar a televisão 8K, né? Lá na época, né, na matéria aqui que eu estava lendo, uma TV 4K, ela estava custando em média R$45 mil. Então, é certo dizer que quase ninguém tinha. E o mesmo acho que se aplica hoje a uma TV 8K, que já está mais barato do que esses 45, deve estar girando ali em torno de uns 18, 20 mil. Mas ainda assim, olhando para o Brasil, é muito, não é um item acessível. Mas para a gente como empresa, acho que é super importante, porque é experimentar a tecnologia, testar isso antes de ser mainstream, né? Antes de estar distribuído ali no parque, né? Eu participei desse evento, foi o primeiro evento que eu participei, esse de 2013. Eu era estagiário, tinha acabado de entrar na Globo, né? E foi a gravação do Carnaval. E a TV era uma TV experimental ainda, tinham poucas unidades. Existia um cuidado absurdo com a TV, assim, que se quebrasse era Cara, era uma TV, né? 2 ou 3 TVs no mundo. Ai, cara. 8K de 85 polegadas. Era um super cuidado no transporte, no deslocamento, enfim. E realmente foi algo, como a Luna disse, né? Foi algo em caráter experimental ali, né? A gravação do Carnaval, com uma câmera que a NHK trouxe, com toda a infraestrutura da NHK. E a partir de lá para cá, a gente fez alguns outros eventos utilizando o 8K. Em 2014, nós tivemos a transmissão da Copa do Mundo no auditório do CBPF, acho que é Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na URCA. A gente teve uma transmissão em 8K. Em 2016, a gente fez a transmissão do 8K no ar, né, das Olimpíadas. E 2018, Copa do Mundo, a gente teve 8K no Museu da Manhã. E em 2020, 2021, a gente combinou com 8K agora no Globoplay, né, com alguns conteúdos gravados que foram adicionados ali ao Globoplay. Foi a primeira experiência de 8K em streaming no mundo, se eu não me engano. Estourou com Pantanar, né? O pessoal falando de Pantanar em 8K. Galera vibrando, e agora todo mundo falando sobre a parceria da Globo com a Samsung, né? Sim. Ainda voltando rapidinho na pergunta anterior, de distribuição dessas TVs, né? Eu trabalho lá no Globoplay, e inclusive focado em Smart TVs. Olhando a nossa base, próximo da metade são TVs 4K, 8K. Então, assim, a gente não tem nenhuma maioria ainda de dispositivos que acessam o Globoplay hoje, né, nessas qualidades. Então, realmente tem um mercado grande. Não, legal. E só para também fechar aqui um parênteses rápido antes de a gente entrar no Pantanar, o Bruno citou alguns grandes eventos, né? Aí eu tendo a acreditar, assim, que os grandes eventos são também grandes marcos para grandes revoluções tecnológicas ou algo do tipo, né? Complementaria seria o seguinte: um dos principais habilitadores da transmissão 8K são os codificadores de vídeo, né? E a cada ciclo tecnológico, os codificadores são cada vez melhores, ou seja, eles conseguem ser mais eficientes e colocar vídeos de maior qualidade, maior resolução na mesma banda de transmissão, né? E o principal codificador hoje em lançamento é o VVC, ou H266.
E o VVC, as pesquisas mostram que o VVC consegue fazer um 8K ali a 40 megabits por segundo, 8K Live. O HEVC, que é o codificador que a gente tem na nossa plataforma, que é o codificador de uma geração anterior, né, o H265, para você fazer um 8K Live, você precisa de 60 megabits por segundo. Então, é uma infraestrutura de rede que ainda não é tão... Acho que seria um percentual mínimo dos brasileiros que teria acesso a uma internet ali com mais de 60 megabits por segundo. Tem toda a sobrecarga na CDN, como o Luna disse, né? E isso tudo são desafios para a distribuição do 8K. Mas, sem dúvida, é algo que vai acontecer no futuro próximo, né? Com a evolução da tecnologia. Vocês falando sobre isso, assim, o que fica, né, de percepção é que para a distribuição grande público e tal, talvez não seja o maior foco aí no primeiro momento, né? A gente sempre vê relacionado a grandes eventos, a momentos mais marcantes, que reúnem mais pessoas, conteúdos que trazem mais imersão, né? Então, vocês acham que está caminhando mais para aí? Que de repente o uso de 8K está mais atrelado a esse tipo de conteúdo? Ao invés de a gente pensar em conteúdo ali de, sei lá, de TV comum, a gente pensar em momentos de imersão para o público, para coisas mais específicas, onde a gente tenha um nicho específico. Eu acho que a tendência é a gente, lá no futuro, gravar tudo em 8K. Isso acho que a gente não vai fugir disso, né? As aplicações de agora, eu acho que sim, tem mais relação com conteúdos que são mais imersivos, que tem mais detalhes. O Bruno falou no início, né, que além, a gente fala do 8K e a gente remete logo à imagem. Mas tem uma série de áudio imersivo também, que normalmente vem junto. Tem outras aplicações que a gente consegue com 8K, que eu consigo, dado que a maior parte hoje é 4K, se eu gravo em 8K, eu consigo cortar essa imagem sem perda de qualidade, né, para um 4K. Então, eu consigo, numa mesma imagem que eu tenho muito mais informação, cortar essa imagem, fazer um outro corte em cima dela sem perder nenhuma qualidade. Então, tem essa parte que o 8K permite a gente fazer também com conteúdo para agora. E tendo o acervo disso em 8K, lá na frente a gente já poderia, né, transmitir isso em 8K e trabalhar essa imagem de outras formas também. Legal. Assim, vocês falaram um pouco de necessidade de infraestrutura de rede, né, na casa dos usuários e também em toda a cadeia aqui, né? CDN, que inclusive foi um assunto de um antigo episódio nosso aqui, né? Vocês podem até pesquisar aí. Acho que, se não me engano, o primeiro, a gente falou um pouquinho de CDN. Agora eu fico pensando aqui no arquivamento disso, né? Porque em algum momento a gente tem que pegar todo esse conteúdo de altíssima qualidade, que creio eu que quando a gente transforma isso em arquivos, sejam arquivos gigantescos, né? Em algum momento a gente tem que fazer todo o arquivamento disso, porque no futuro próximo aí a gente faz o tempo todo matérias e busca esse conteúdo gravado para poder fazer novas matérias e tal. Cara, como é que a gente vai conseguir guardar isso tudo? A gente vai guardar isso fisicamente? A gente vai guardar isso na nuvem? Como é que a gente vai conseguir guardar isso? E imagina que isso é exponencial, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai produzindo, vai guardando. Cara, como é que a gente consegue guardar isso tudo aí? Vocês têm uma ideia para contar para a gente? Bom, esse também é um dos grandes desafios, né, que eu observo assim, na tecnologia. Eu concordo bastante com o Luna, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a primeira parte da cadeia que vai evoluir rapidamente para 8K vai ser a gravação, produção do conteúdo, né? Pelo que o Luna já explicou, a possibilidade de corte. Pensa num jogo de futebol, em vez de você ter 10 câmeras, você pode ter uma câmera 8K que você pode fazer 16 cortes HDs, sem perder qualidade, né? Então, e essa é uma aplicação possível do 8K, né? Bom, com relação à gravação do conteúdo, existem algumas alternativas e alguns cenários possíveis, né? Um deles talvez a gente não tenha uma gravação direta em 8K, a gente pode ter uma gravação em 4K, em até HD,
e utilizar algoritmos de inteligência artificial para fazer a conversão do conteúdo quando precisar transmitir. Legal, hein? Ô, louco. Aí sim. Pesquisas em upscaling, né, que a gente chama, né, que pegam esse conteúdo em uma resolução mais baixa e transformam isso numa resolução mais alta. Essa é uma possibilidade para o futuro, né? A outra depende muito do mercado e como que os custos de storage na nuvem, on-premise, como que isso vai se comportar, mas eu vejo que são as duas possibilidades assim que podem acontecer no futuro. Tanto para acervo também de conteúdo antigo, tá? A gente pode pegar um conteúdo antigo, aplicar uma tecnologia de upscaling e transformar isso num 4K, num 8K. Legal, quando a gente joga para a nuvem, tem algumas opções da gente guardar isso a frio, né? A gente pode guardar lá, congelar e, dependendo do arquivamento ali, do conteúdo que está sendo arquivado, a gente pode imaginar que a gente vai acessar a frio, quer dizer, eu não preciso acessar minutos depois daquele conteúdo, né? Posso demorar um pouco e aquela estrutura, ela pode estar ali congelada, entre aspas, a gente vai esquentando ela com o tempo, então assim, a gente paga menos, né? Num arquivamento desse em cloud. Bacana, legal, galera. Nossa, gente, agora vocês me deixaram pensando aqui que não só o que a gente está fazendo agora, mas o que já está pronto pode vir a ser uma paradinha muito mais poderosa daqui a uns anos, não? A gente pode deixar tudo com uma carinha repaginada, pode dar uma recalchutada em praticamente tudo que a gente tem feito lá para trás também. Não tinha nem pensado em resgatar essa galera, dar uma repaginada nessa galera? Mas tá bom. A gente vê isso no mercado, né? Às vezes coisas que foram gravadas ali em película. Sim, mas não tinha nem... Eu ia pensar em botar tudo em 8K, gente. Imagina. E aí a gente transmite agora, então tem toda a parte de digitalização ali e essas possibilidades, né? Beleza, agora acho que fica um pouco mais palpável. Mas então, como é que a gente faz a tradução disso para a grande maioria do público, para o consumo da grande maioria das pessoas? A gente pensando no que a gente está disponibilizando de conteúdo, pensando na parceria que a gente tem agora com a Samsung, na quantidade efetiva de televisores que vão ter 8K, né? Quem que de verdade vai ver isso e o quanto que muda na experiência de consumo para essas pessoas, né? A gente estava batendo um papo antes, aí até rolou de vocês falarem, pô, qual é a mudança de percepção que se tem, né, quando você está na frente de um conteúdo 4K e na frente de um conteúdo 8K, em determinada distância, como é que funciona aquilo, o que se espera, né? O que o público pode esperar? Vamos pensar assim, beleza, vamos lá, eu e o Jardim vamos dar a mão agora, a gente sai do podcast, vamos comprar nossa televisão e falar, se lasque, a gente quer ver tudo 8K, meu Deus. O que a gente pode esperar? A gente e os sortudos e sortudas que vão comprar a televisão 8K e falar, agora vamos arrepiar nesse caramba. O que muda para a nossa vida, gente? De imagem, som... E complementando a pergunta da Vanessa, a gente ainda tem o 5G, né? O advento do 5G, a gente vai ter uma melhor infraestrutura aí, de acesso à internet, né? Só para complementar, e aí com vocês. Posso contar primeiro uma experiência minha, né? Quando de pandemia e tal, a gente não estava indo no escritório, e toda essa coisa da preparação do 8K ali para o primeiro capítulo de Pantanal foi remota, né? Aí a primeira vez que eu cheguei no escritório, televisãozão lá de acho que 85 polegadas, 8K, tal. Não consigo nem imaginar um negócio desse. Também não, né? Em casa. Eu não consigo, Luna, não consigo. Falar, não tira isso aqui. Liguei, botei o primeiro capítulo, sentei e tal. Começou aquela transmissão meio borrada um pouquinho, né? Porque não tinha carregado ainda direito. Quando carregou o conteúdo 8K, HDR, cara, é muito diferente, assim. Eu acho que quem viveu ali a transição, né? De analógico para o digital, né? Sentiu uma diferença. Do 1080 para o 4K, uma outra diferença, né? Teve fazendo o jabá aqui do podcast do Rock in Rio, né? E a transmissão em 4K que teve do Rock in Rio. Assistam, ouçam, né? O podcast, muito, muito legal.
a transmissão do Rock in Rio de 4K, pô, foi muito maneira, muito bonita, assim, muito mais imersivo ali. E aí ver Pantanal em 8K é muito maneiro, assim, a qualidade de imagem, detalhe, né, todo do visual ali, principalmente do visão das paisagens, né? Acho que é muito, muito, muito maneiro, assim, e é diferente. Mas acho que um ponto que você, indo para sua pergunta mais diretamente, na casa, né, na nossa casa, na maioria dos cenários, o 8K não vai fazer tanta diferença porque a gente não tem nem parede para pendurar todas essas TVs. Ai, menino, você tá falando que eu e o Jardim vamos ter que mudar de TV, mudar a sala, mudar tudo, mudar nossas vidas. Jardim, você tá preparado? Eu vou ter que comprar TV, depois eu vou ter que comprar casa para colocar TV, né? Misericórdia, a gente não estava preparado para isso. Mas aí, Bruno, explica aquela questão lá da proporção, né, de distância. Bruno, bota a gente no chão, porque nós estamos flutuando. Pensando antes aqui, né? Então, os analistas se dividem um pouco em relação a essa tendência, né, do mercado, né? Porque existem pesquisas que mostram que quando você está a uma certa distância da TV, não faz muita diferença se você está olhando um conteúdo que é 4K ou um conteúdo que é 8K, porque a sua visão não consegue fazer distinção do grau de detalhamento que tem ali naquele conteúdo. Existem uma outra pesquisa que eu também li, né, da 8K Alliance. Existe uma aliança chamada 8K Alliance, é um órgão, né, que pesquisa sobre o 8K. Eles disseram que mesmo nessas situações, a sensação de imersão que o Lula mencionou, ela acontece por alguns detalhes muito sensíveis da visão humana que você consegue entender ou se sentir como se você estivesse dentro do conteúdo, como se você estivesse olhando para uma coisa que fosse totalmente real, né? Fisicamente na sua frente, né? Então, existe muita divergência, mas eu concordo com o Luna que talvez nesse momento, para o usuário médio, brasileiro médio ali, que tem uma infraestrutura de rede, uma internet média, enfim, talvez não faça muita diferença ter um 8K nesse momento. Mas eu apostaria que a indústria como um todo ela vai se movimentar para o 8K nos próximos anos. Faz sentido assim, para o usuário ter essa sensação de imersão, para ter conteúdos que ele se sinta dentro do conteúdo, né? A gente está vendo aí esse movimento da Web3, da imersão, do metaverso. Então, cada vez mais essa ideia de que você está imerso no conteúdo vai fazer sentido. Eu acredito que nos próximos anos o 8K ele vai ter um percentual significativo do mercado de TVs, sim, mas não vai deixar de ter venda de TV 4K e até mesmo de TVs HDs, né? Quando você fala dessa imersão, assim, você inclui a indústria de games, né? Como é que está a indústria de games aí com o 8K? Bom ponto, cara. Tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X vão ser compatíveis com 8K. Eles já fizeram um comunicado dizendo que eles são compatíveis com 8K, tem interface 8K, né? O HDMI 2.1 é a interface que suporta 8K também. Então a gente vê a indústria se movendo para dar suporte ao 8K. Mas é aquilo, né? Os devices estão se movendo, mas a produção de conteúdo tá andando num passo e tem toda a infraestrutura de rede. Então é o ovo e a galinha, né? Eu acho que tem um descompasso, né? Eu produzo conteúdo e não tenho onde exibir, mas aí eu não tenho onde exibir, eu também não produzo conteúdo. Então tem que ter um certo grau de pioneirismo aqui da produção de conteúdo para isso, né? Exatamente. Mesmo que fique por um tempo, eu concordo, tem que ser eu acho que é um pouco a postura da Globo nesse momento de, beleza, a gente não tem como distribuir agora, mas a gente vai deixar na agulha algumas coisas, porque senão não anda, né? É a mesma coisa de, sei lá, eu experimentei aquele HoloLens lá de, sei lá, gente, uns 6, 7 anos atrás.
que era um porrolho esquisitíssimo, que os primeiros cenários eram esquisitérrimos, meio cinza, com uns, sei lá, uns tubarões meio 3D, Spielberg pulando na sua cara, você tinha meio que lutar para se convencer com aquilo, mas você precisa desse passo, você precisa desses conteúdos criados para ter um próximo momento, para falar, tá, beleza, então o que mais tem, né? E a parte de conteúdo de game, eu acho que dá uma acelerada nisso daí, porque é aquela, se não tem a TV, a galera se enfia em comprar a placa de vídeo, se enfia em... Dá seu jeito, monta a máquina em casa, faz o que tiver que fazer, mas dá um jeito de fato, ficar perdido dentro de casa, travado com fone, óculos, o que tiver que ser, enfim. É a galera que... Assim, gente, não me levem a mal, tá? Mas eu não consegui não pensar nisso. Parte dessa para outra, assim, dando risada, né? Fica jogando lá o dia inteiro em outro universo, testando a vida lá de boa. Mas é necessário, acho que são pioneirismos necessários, assim. Você pega a indústria de TV, né, com o lançamento do PlayStation 5, do Xbox, da nova geração de videogames, as TVs tiveram que acompanhar, né? Então... É um te vira meu filho, né, Luna? Exato. Aí você já vê as TVs com interface de HDMI 2.1, 120 frames por segundo ali, com o painel podendo, né, conseguir acompanhar o que a geração de videogame está entregando. Então, a mesma coisa vai acontecer com a produção de conteúdo ali, com a produção das televisões, né? É todo um ecossistema que precisa andar junto, né? Caminhar junto. E outra coisa que eu fico vendo é que com essa caminhada de tornar o conteúdo de TV mais imersivo, mais próximo da realidade, é muito para que você tenha uma experiência completamente diferente da tela do celular, porque a gente passa muito mais tempo no celular com conteúdos, e aí o conteúdo, eu falo, o conteúdo de fato, não a forma, com conteúdos muito similares. Então, assim, sei lá, se eu for assistir Globoplay, eu posso assistir no celular, posso assistir na TV. Mas, se eu estiver assistindo no meu celular, sei lá, no metrô, indo trabalhar, mas eu chegar em casa e assistir em 4K, pô, é outra vida. Então, a gente passa a oferecer experiências de usuário completamente diferentes por conta de qual é o canal pelo qual você está consumindo isso, né? Aí não é só o que você está consumindo, mas qual o canal onde você está consumindo, né? E senão, o momento, né? O momento que você está consumindo. O momento, boa, boa. Tô no transporte, quero ver o Jornal Nacional enquanto eu estou me locomovendo. Eu não preciso de uma qualidade excelente de imagem, né? Talvez eu esteja mais ouvindo o áudio do que vendo, dependendo da situação. Mas você chega em casa, quer relaxar, quer ver uma série, uma novela, aí já é outra experiência. Você quer na tela grande, você quer um som melhor, né? Então, tem o momento também e o que você está buscando naquele momento, acho que te leva a isso, né? Vou só fazer uma leitura aqui, que tem um camarada nosso aqui, o Moratório, que faz parte do nosso elenco aqui, do podcast, que mandou o seguinte, que sabe quando vocês estavam falando sobre a transmissão no ar, teve um paper premiado no IEE, falando sobre essa transmissão que foi feita de 8K no ar, usando tecnologia MIMO. A tecnologia MIMO utiliza mais de um canal de transmissão. Por exemplo, a gente utiliza aqui o canal HF, né, para transmitir o canal da Globo no ar, né? Aqui no Rio de Janeiro é o canal 29, o HF, para as pessoas aparece como canal 4 por causa do legado Ai, por favor, não tire canal 4 de mim, gente. Eu sou das antigas. Acabou pra mim. Se falar outra coisa, acabou pra mim realmente. Era o canal 4, né? Que era o canal 4 do VHF. Só que com a transição pro digital, a gente está usando um canal do UHF, que é o canal 29. Mas como existia uma associação da marca ali com... Fizeram redirect. Aí tem o canal virtual, que é o maravilhoso. 4, né? Quando a gente utiliza um canal UHF de 6 MHz para transmitir o conteúdo, a gente tem uma capacidade de transmissão ali naquele canal. Quando a gente utiliza 2 canais em paralelo, a gente dobra essa capacidade de transmissão. Só que tem todo um desafio de sincronismo desses 2 conteúdos que estão sendo transmitidos em paralelo,
para eles serem recebidos no receptor e serem processados e serem apresentados como se fosse uma transmissão no mesmo canal. Então, essa tecnologia é chamada de MIMO, é uma tecnologia complexa, tem vários desafios, e a gente fez uma transmissão experimental em 2016, nas Olimpíadas, com recepção no Museu da Manhã, transmissão no Sumaré. A gente conseguiu abrir um sinal em 8K, e foi realmente um case de sucesso, foi premiado em vários lugares, assim, e teve esse paper aí que o Lucas mencionou. Valeu, Lucas, obrigado. Gente, que é isso, vamos brilhar, gente. Que é isso, gente, tem que falar. É muito trampo, gente, é muito suor, muito suor. E tem mais uma outra coisinha que você está escondendo aí, mas a gente tira de você, Bruno, a gente tira de você, a gente sai cutucando mesmo, você e Luna mesmo, porque vocês estão envolvidos com o quê? Com tudo a parte de tecnologia de inovação, vocês estão envolvidos com TV 3.0, aí a gente fica falando sobre as novidades da vida, do universo. Vamos contar um pouquinho dessas coisas para nós? Vamos dar a chance para a gente fazer uma série com vocês, gente? Conta as coisas, solta, tem que garimpar esses homens. Olha isso, Jardim, tem que ficar garimpando eles. Olha isso, apalpa eles aí, tira esses negócios daí. Pílula, né, de TV 3.0 em algum momento aqui, mas não concluiu. Tem que eles não falam, aí chega uma hora que eu falo assim, eu vou falar. Parecendo aquele meme do ETzinho, me segura. Me segura. Me segura. A TV 3.0 é um conceito que está sendo bem falado, né, no momento, né, a próxima geração da TV digital. A gente, só para explicar, né, por que TV 3.0, a TV no Brasil sofreu, veio evoluindo ao longo do tempo, desde a TV analógica, que a gente chama de TV 1.0, a TV digital, que foi lançada em 2007, que é a TV 2.0. No momento, a gente está na TV 2.5, que é basicamente a TV digital com alguns recursos que permitem que a experiência seja melhor, tanto no sentido de áudio, quanto no sentido de HDR, de imersão e de interatividade. Então, a TV 2.5 tem recursos que foram inseridos a posteriori, depois de 2007. E a gente está com uma pesquisa forte aí o MediaTek Lab tem participado, junto com outras instituições governamentais e da academia, né, universidades e empresas, no desenvolvimento do novo padrão, que é o TV 3.0, que é um padrão pensado para ser compatível com o 8K e compatível com tecnologias imersivas de áudio. E essas tecnologias, como eu mencionei, o MIMO, né, que é você permitir a transmissão do conteúdo em mais de um canal simultaneamente, permitindo que você aumente a qualidade. O HDR, que o Luna mencionou, o áudio imersivo. Todas essas tecnologias estão sendo consideradas para a TV do futuro, né, TV 3.0. Então, a ideia é que você tenha uma TV lá na sua casa, né, você sente, liga a TV, você receba um conteúdo 8K, por exemplo. Parte desse conteúdo vem pela internet, parte vem pelo ar, a sua TV recebe tudo, gera ali um conteúdo de alta qualidade, de alta definição, mostra isso para você, permite que você interaja, tenha interatividade, enfim. É a próxima geração da TV digital no Brasil. A gente tem aplicações disso já, dessa TV 2.5, né, que o Bruno estava falando. A gente tem aplicações práticas hoje já rodando no Globoplay, em algumas televisões. Precisa de marcar algumas caixinhas ali para isso funcionar. Tá bom. Licinha, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tô aqui, tá, pessoal, escondidinho aqui, mas eu tô... Jorge Morgado, é ele mesmo! Uma pergunta nem é minha, é do meu filho, tá? Ai, que lindo. E assim, meu filho chegou e falou, pai, o que é o K do 8K, do 4K? O que significa o K? Eu falei, meu filho, eu não sei não, vou perguntar hoje no podcast, porque isso não é minha praia. Tem a galera aqui fantástica aqui, que vai explicar, e eu vou escrever tudinho aqui e vou te responder. Ah, tá bom, pai, não esquece, hein? A galera, me ajuda nessa daí. É uma ótima pergunta, né? As crianças sempre fazem ótimas perguntas. O K tem a ver com o número de pixels por linha
de uma resolução 8K. Como eu mencionei, as TVs Full HD elas têm 1920 pixel por 1080 linhas, né? Esse 1920, arredondando, tem em torno de 2000. Então, 2K, né? O K vem de 1000, né? De múltiplo de 1000. As TVs 8K, elas têm aproximadamente 8000 pixels por linha. Na verdade, são 7.600 e 7.680 pixels por linha, né? E são 7.680 pixels e 4.320 linhas. Então, por isso que é 8K, porque tem em torno de 8.000 pixels por linha ali de resolução. Existe já 16K, 24K? Não, né? A gente já para no 8K. Jorge, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá 17 mil reais uma televisão. Agora é uma pergunta mesmo, Jorge. A gente vai fazer uma vaquinha. A gente vai fazer uma vaquinha aqui para comprar uma televisão para nós dividirmos e ficar passando essa televisão entre nós e ela vai ficar só na área externa porque não tem parede para a gente pendurar a televisão. Vai dar tudo. E a gente ainda vai passar pela treta de que tem a TV, mas nem tudo vai dar, nem todo mundo vai ter internet necessária para. Olha. Então. Eu já tô lá na frente, tá vendo? Como eu disse, eu já tô pensando lá na frente, tá vendo? Já tô imaginando a 16K numa sala gigante, lá no MG4, lá no telão imenso, imagina. Futuro, Jetsons. É isso, gente. Obrigado aí pela resposta. Maravilhoso. Gente, tinha que ser, né? O Jorge já chegou para jogar lá para cima, obrigada. E o que vocês fizeram com a gente? Vocês plantaram aquela coisinha para a gente chamar vocês de volta, né? Então, é com essa que a gente se despede aqui. De Bruno Martins e Pedro Luna. Não é isso, gente? Muito obrigada. Vocês querem dar uma palavrinha aí, mandar beijo para a mãe, para o pai? Bom, um beijo para meu pai e para minha mãe, especialmente para você, não, né? Maravilhoso, eu queria tanto nisso, até que enfim rolou. Obrigada. Agradecer o convite, estar aqui, passou muito rápido, né? A gente passou um monte de coisa para falar, se planejou e passa muito rápido, mas obrigado aí pelo convite, estamos abertos aos próximos assuntos para voltar. Então, por favor. Faço as palavras do Pedro as minhas também. Foi muito, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite e também estou aberto aí a novos convites. E agradeço também o pessoal lá do MediaTek Lab, que trabalha comigo e todo o incentivo que a gente tem aí. Obrigado. Obrigada, gente. Abrilhantaram aqui. Obrigada de verdade. E você, Leandro Jardim, meu querido platinado, alguma palavra para nós? Não, eu queria agradecer aqui a presença da galera, né, do Bruno e do Pedro. É muito bom o nosso papo. A gente sempre comenta isso no final, que passa muito rápido, né? E a gente já deixou aí um gostinho de quero mais, principalmente da TV 3.0, né? Eu tenho várias dúvidas aqui e curiosidades em relação ao tema. Legal, obrigado, galera. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Queria só acrescentar um ponto aqui nas minhas considerações. Gente, eles estão brotando, já está indo para o terceiro episódio que eu estou botando bem na minha cabeça. Não, ressaltar um ponto, né, que essas novas tecnologias, elas demandam uma pesquisa intensa e um trabalho que é de longo prazo, né? Então, como o Luna mencionou, desde 2013 a gente tem feito interações com a NHK, tem feito eventos, para isso chegar no ar na casa das pessoas. Leva um tempo de maturação, né, das equipes, e a gente procura sempre se antecipar, né, às tendências de mercado, de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto importante. Isso se aplica a várias outras tecnologias, né, e a 8K não é diferente, tá? Maravilhoso. Obrigada por pontuar. É isso, meus queridos. Muito obrigada, Jorgeão. Obrigada, brilhantou aí. Obrigadão. Tamo obrigada junto. A todos. Vamos pro próximo. Vamos em frente. Vamos em frente, gente. Obrigada.